Olá, sou Helena Sheffield e hoje nós vamos falar como os cantores podem se acompanhar, fazer o seu próprio acompanhamento. Todo o cantor, quando ele aprende o canto, quando ele está nas aulas de canto, geralmente ele aprende a ler música também. Então, se ele sabe ler música, ele não vai ter problema nenhum, ele pode tocar e cantar o que ele quiser. Agora, quando o cantor não aprende a ler música, o jeito mais fácil e prático de se acompanhar é usando cifras. Então, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 7 notas, tá? As 7 notas são representadas por letras, quando eu falo cifras. Então, ele começa aqui no Lá, A, B, C, D, E, F, G. É uma sequência, só que é uma sequência que começa no Lá. Não começa no Dó como a gente normalmente faz, né? Então, ela tem essa sequência de letras. E quando eu uso essas letras? Quando eu tenho um acorde equivalente. Por exemplo, eu tenho aqui o acorde de Dó. Aqui. Então, eu coloco C. Maior ou menor, tem que dizer, mas aqui no caso é um maior. Então, só o C já me define esse acorde aqui. Agora, quando eu tenho um acorde em cima da nota Ré, eu tenho essa cifra aqui, Ré menor. Quando eu tenho um acorde em cima da nota Mi, eu tenho um Mi menor. Quando eu tenho um acorde em cima da nota Fá, Fá, Lá, Dó, é um Fá maior. Aqui um Sol maior em cima da nota Sol. Um Lá menor. E um Si diminuto. Por que agora? Vamos ver isso. Por quê? Quando eu tenho Dó, Mi, Sol, do Dó até o Mi é uma terça maior e uma quinta justa. Então, eu tenho um acorde maior. Quando eu tenho Ré, Fá natural é uma terça menor. Ré, Lá é uma quinta justa. Então, isso me define um acorde menor. E como que eu sei isso? Onde que eu vou aprender isso? A gente aprende na aula de intervalos e na aula de acordes. Isso é importante saber. Então, se você quer tocar com cifras, você tem que aprender a fazer um acorde de Dó maior, um acorde de Ré menor. Eu exemplifiquei com essa sequência aqui, porque aqui eu escolhi a tonalidade de Dó maior. Então, escolhendo a tonalidade de Dó maior, eu vou ter todas as notas brancas, nenhum acidente ocorrente. Então, aqui, todas as notas são branquinhas. Branquinhas que eu falo são naturais no piano e no teclado branco, né? Então, não tem acidentes, nem sustenido, nem bemol. E aí eu vou ter um acorde em cima do Dó, que eu vou chamar ele de Dó maior. Não preciso pôr o M aqui, só o Dó já me define Dó maior. Aqui, ó, no primeiro grau da escala. No segundo grau, é um segundo menor, então, Ré menor. Tá vendo? O terceiro grau, 1, 2, 3, é o terceiro grau. Aqui, ó, terceiro grau, eu defino como menor, então, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Por quê? Do Si para o Ré natural, eu tenho uma terça menor e do Si para o Fá, uma quinta diminuída. Então, a gente tem um acorde diminuto. Ele soa bem estranho. Isso acontece em todas as tonalidades maiores. Essa sequência acontece em todas as tonalidades maiores. Então, você cantor, o que você precisa fazer? Primeiro lugar,
descobrir que tom que tá a música. A hora que você descobrir o tom, se é tom de dó, se é tom de ré, de mi, de fá, isso aí você tem que descobrir. E como que você descobre? Olhando para a partitura, você descobre pela armadura de clave e a nota final da partitura. Agora, se você não tem partitura, você tem que ver a tonalidade, tem que descobrir a tonalidade, porque assim, a tonalidade da música, ela é como um ímã. Ela puxa as resoluções todas para ela. Então, quando você vê que ela está se resolvendo tudo em dó maior, então ele está em dó maior. Quando você vê que ela tem uma outra direção, mi bemol, por exemplo, está se dirigindo ao mi bemol, todas as notas, então você vai estar no tom de mi bemol. Agora, isso fica muito mais fácil, muito mais tranquilo para quem sabe essas coisas, para quem sabe ler. Então, você precisa, na verdade, se aprofundar um pouquinho no conhecimento musical, no conhecimento teórico. Isso vai facilitar muito a sua vida. Por isso que tocar piano para cantor ajuda muito. Porque você descobre facilmente o tom que você vai cantar, você descobre facilmente como mudar o tom, você descobre facilmente quais os acordes que você vai usar. Por quê? Veja bem, quando eu vou fazer acompanhamentos com acordes, eu tenho clichês. Isso significa que muitas músicas são escritas com essa sequência de acordes. Sempre. Pode mudar o tom, pode mudar, mas essa sequência fica primeiro grau, quinto grau, sexto grau e quarto grau. Essa sequência é um clichê. Existem várias músicas que podem ser cantadas com essa sequência aqui. Se eu escolher o tom de dó maior, eu vou ter no primeiro grau o dó, no quinto grau o sol, no sexto grau o lá menor, tá aqui, ó, sexto grau, e o quarto grau o fá. Essa é uma sequência que, se você decorar, você vai tocar muitas músicas com essa sequência aqui. Você pode mudar o tom, por exemplo. Eu não quero mais em dó. Eu quero em outra tonalidade, eu não quero mais em dó. Então, eu vou escolher, por exemplo, um sol maior. Então, meu primeiro grau vai ser o sol. O quinto de sol, sol, lá, si, dó, ré, vai ser o ré, ré maior. O sexto, mi menor. E o quarto, dó sustenido. Não, dó. Dó sustenido não, dó. Então, se eu tiver no tom de sol maior, eu vou ter outros acordes, mas a sequência é a mesma. Veja bem, fica sol, ré, mi, dó. Sol, ré, mi menor, dó. Isso fica se o tom for sol maior. Se eu quiser outro tom, também vai mudar os acordes, mas eu vou ter essa sequência aqui para seguir. Então, esses clichês, tem vários desses clichês. Tem um outro clichê que é primeiro, sexto, quarto e quinto. Primeiro, sexto, quarto e quinto. É um outro clichê, muito usado também. Deixa eu até escrever ele aqui. Se vocês não vão fazer confusão, vou escrever em outra cor aqui. Primeiro, sexto, quarto, quinto. Isso dá um outro clichê. Então, quando você vai tocar, você toca dó, lá, fá, sol, dó, lá, fá, sol. Você tem muitas músicas repetindo esse clichê aqui, que é um pouco diferente desse. Tá vendo? Mas é possível, os dois são muito usados para acompanhar músicas. E são bem fáceis de aprender, porque você aprende, quer ver? 1, 2, 3, 4 acordes. Você aprende 4 acordes e você toca a música inteira, tá? Agora, isso é muito básico, isso é muito superficial, isso é muito rasinho.
você tem que se aprofundar mais, você tem que buscar maior conhecimento para você se tornar melhor, um músico melhor. Então você tem que buscar se aprofundar nesse conhecimento de cifras. Como que as cifras são colocadas nessa sequência aqui? Como? Tem funções, as cifras têm várias funções dentro do campo harmônico, tem funções dentro da camada harmônica musical. Então, funções de tônica é o primeiro, o terceiro e o sexto grau. Primeiro, dó, mi, sol. Terceiro, mi, sol, si. E o sexto grau, lá, do, mi. Esses 3 acordes têm a função de repouso. O que significa isso? Que quando eu toco aquele acorde, eu sinto que eu estou repousando, que eu estou com embasamento tonal, que eu estou ali inteira. Agora, outros acordes, subdominante é o quarto e o segundo. Eles fazem o papel de subdominante. Que significa isso? Significa que eles têm um caráter de condução. Quando eu toco esse acorde aqui, repouso. Depois eu toco esse aqui, eu quero conduzir a minha melodia para um outro lugar. Então ele tem um caráter de condução, tá? Então são esses 2 acordes. Por isso que ele coloca aqui o sexto aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele tem o papel de conduzir. Conduzir para onde? Conduzir para eu chegar na dominante, que é uma tensão. A dominante faz uma tensão, que é o 5º grau e o 7º grau. Esses 2 aqui são acordes de tensão. Eles geram uma tensão quando eu toco, quando eu sinto, por causa dos intervalos. Eles têm essa característica, eles geram uma tensão. E essa tensão, o que vai fazer? Ela vai promover uma volta ao repouso, tá? Então, o caminho é esse. Eu saio do repouso, eu vou caminhando, aí eu vou chegar num acorde que me conduz para algum lugar. É o movimento musical que faz isso, e depois da condução, ele gera uma tensão. E aí a tensão tem que se resolver no repouso de novo. Viu que legal? Isso é muito legal. Estudar isso, você sente como a tonalidade, sempre esse repouso aqui, o vai ser a tonalidade. Sempre a tonalidade gira em torno disso, desse repouso no tom. É como se fosse um ímã, tá? É um ímã, você sai daqui, você vai para cá, vai para outro acorde, aqui você vai para outro acorde que gera tensão, e daí você é atraído de novo para o repouso, que é a tônica. É como se fosse um ímã, e essa tônica é a tonalidade que você escolheu para cantar a sua música. Você pode escolher várias tonalidades. Eu escolhi o exemplo de Dó maior aqui. Você pode escolher qualquer tom que fique melhor com a sua voz. E você pode ver pela tessitura, quantas notas a sua voz alcança, como que você vai fazer esse caminho. Então, você pode escolher a tonalidade de acordo com a sua voz. Mas tem que obedecer esse critério aqui, tá? Quando eu tô num tom maior, eu obedeço esses critérios aqui. As cadências, como é que eu faço? Cadências. Quando eu vou construir o meu acompanhamento, eu pego o 2º grau, que é esse, o 5º grau, que é esse, e 1. Então, o 2º grau, ele conduz para o 5º e o 5º tensiona e volta para o 1. É a cadência 2-5-1 que a gente chama. Cadência, o que é cadenciar? Cadenciar é pôr uma sequência nos meus acordes. Quando eu cadencio, eu coloco uma sequência que tenha sentido. Um acorde busca o outro.
Um acorde leva ao outro. Isso forma uma cadência. Quando eles são seguidos assim, eles formam uma sequência lógica, acusticamente lógica. Você sente que ele está conduzindo para uma tonalidade. Outra cadência. 4, 1. 4, 1 tá aqui, ó. 4, 1. 4, 1. Isso é uma cadência também, que pode acontecer. E aqui, 5 e 6. Aqui, ó. 5 e 6 é outra cadência. Então, esses são exemplos de cadência que você pode usar, você pode escolher. Tem uma sequência lógica para você fazer isso. Então, o que você, como cantor, precisa conhecer? Você precisa conhecer esses acordes, é o campo tonal. Então, o campo harmônico de cada tom que você vai escolher. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sabendo, tá, o campo harmônico, aí você vai definir quem são os acordes de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo graus. E aí, sabendo essa ordem aqui dos graus, você pode montar os clichês ou você pode montar as cadências. Começa por escala. Tem que conhecer escala. De escala você passa para tonalidade, tonalidade você passa para campo harmônico e aí você aprende esses acordes aqui. Quando você usa um clichê, basta decorar o primeiro, o quinto, o sexto e o quarto. Você consegue tocar algumas músicas. Só que um músico que só sabe tocar 4 acordes é pobre, né? Ele não sabe muita coisa, ele toca muitas músicas, mas com essa sequência só, não sai disso. Então, não queira ser um músico raso, enriqueça o seu conhecimento. Vai na aula de harmonia, vai na aula de escala, de teoria, aprender isso daqui. Quando você fala para mim, Helena, o que é uma música rica? Música rica é quando eu conheço muito mais acordes do que esses 4 aqui. Eu não coloco só 4, eu coloco outros no meio. Isso me enriquece a música, enriquece minha harmonia. Isso torna-se uma música rica. Música pobre é aquela que só tem 2 acordes, 4 acordes. Isso é uma música pobre. Ela fica de começo a fim repetindo essas mesmas coisas. Então não seja um músico pobre. Enriqueça o seu conhecimento com o conhecimento dos acordes, com o conhecimento do campo harmônico. Nós temos uma aula só para isso, para conhecimento do campo harmônico. Isso é muito importante. E você, como músico, você não vai querer parar aqui. Você vai se aprofundar no conhecimento musical para você se tornar um músico profundo, um músico mais rico. Tá bom? Desejo a vocês um super estudo e estou aqui para responder todas as perguntas. Me siga no meu canal, compartilha com aqueles que precisam entender isso daqui e curta para que o YouTube entenda que é importante a gente conhecer isso. Tá bom? Tchau!